E aí, tudo certo? Sabe, um processo na Justiça do Trabalho é quase como uma peça de teatro, cheia de personagens. Mas quem são os atores principais? É isso que a gente vai desvendar hoje. Quem são as partes de um processo trabalhista e qual é o papel de cada um. Bora lá? Pois é, a grande questão é essa. Pensa comigo, se o processo é um palco, com roteiro e tudo, quem é que sobe lá para exigir um direito ou para se defender de uma acusação? Quem são os protagonistas dessa história? Bom, para a gente responder isso, a gente tem que começar do começo, né? Pelo básico do básico. Vamos entender direitinho o que significa ser uma parte nesse universo do direito do trabalho. Olha, a definição técnica é essa aí. É quem pede e contra quem se pede a tutela jurisdicional. Traduzindo para o bom e velho português, de um lado tem quem está pedindo alguma coisa para a justiça, e do outro tem a pessoa ou a empresa de quem se está pedindo. Simples assim, né? Essa é a base de tudo. E o mais curioso é que esses nomes, eles mudam dependendo da fase do processo. Quer ver? No comecinho, na reclamação, a gente chama de reclamante e reclamado. Um reclama, o outro responde. Mas se a coisa avança para a fase de cobrança, que a gente chama de execução, aí os nomes viram exequente e executado. É como se os mesmos atores trocassem de figurino e de nome no crachá a cada ato da peça. Ok, até aqui tudo bem, a gente entendeu um contra um. Mas e quando tem mais gente em um dos times, ou nos dois? Aí o jogo muda completamente, né? E o direito, claro, tem um nome para isso. É aí que entra o tal do litisconsórcio. Eu sei, o nome assusta um pouco, parece um trava-língua, mas a ideia por trás é super simples, juro. É só quando tem mais de uma pessoa no polo ativo, ou seja, processando, ou mais de uma no polo passivo, sendo processada. Ou até dos dois lados. É basicamente quando a briga vira uma briga de galera. A analogia com o esporte aqui cai como uma luva. Pensa assim, um processo normal é um jogo de tênis, um contra um. Já o litisconsórcio, bom, aí a coisa vira uma partida de vôlei, ou um jogo de futebol, é um time contra o outro. Pode ser, sei lá, um monte de gente processando uma única empresa, ou o contrário, uma pessoa processando várias. Beleza, então a gente já sabe quem são os jogadores e que eles podem formar times. Mas a pergunta que fica é, quem pode pegar o microfone e falar direto com o juiz? Quem tem essa autorização? Vamos mergulhar agora nesse conceito, na capacidade de atuar. E isso leva a gente para um conceito-chave, a capacidade postulatória. Ou, para usar o termo em latim, o jus postulandi. A analogia aqui é perfeita. Imagina que é o seu direito de subir no palco e fazer o seu próprio discurso, sem precisar de um advogado como porta-voz. É a lei te dando permissão para você mesmo tocar o seu processo. E aí vem uma das coisas mais interessantes do processo do trabalho aqui no Brasil. O famoso artigo 791 da CLT basicamente entrega esse microfone na mão do próprio trabalhador e do empregador. Em um monte de outras áreas do direito, você nem consegue começar sem um advogado. Mas aqui não. A regra é que você pode ir lá e se virar sozinho. Mas calma lá que tem um limite para essa autonomia toda. A súmula 425 do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, bota um freio nisso. Ela diz o seguinte: essa história de se representar sozinho vale lá no comecinho, nas varas e nos tribunais regionais. Mas se o caso for parar lá em Brasília, no TST, aí não dá mais. A complexidade aumenta tanto que é obrigatório ter um advogado. Esse esquema aqui da Justiça do Trabalho deixa isso bem claro, né? Olha só, o jus postulandi, essa capacidade de ir sozinho, funciona aqui embaixo, na base da pirâmide. Primeira e segunda instâncias, ou seja, varas do trabalho e TRTs. Agora, se o processo sobe, se ele chega lá no topo, no TST, aí a regra do jogo muda. Dali para frente, só com advogado. Certo. Então, se a pessoa não pode ou simplesmente não quer ir sozinha, qual é a outra opção? Bom, aí a gente entra no mundo da representação. Vamos ver como isso funciona. Se a gente voltar para a nossa analogia do palco, fica fácil de entender. Se o jus postulandi é você mesmo fazer o discurso, a representação é quando você contrata um especialista, um profissional, para falar por você. Ou seja, outra pessoa vai lá e atua no processo, defendendo seus interesses. E essa representação pode acontecer de várias maneiras, tá? Tem a representação legal, tipo de um órgão público, tem a convencional, que é quando uma empresa privada nomeia alguém, tem a do advogado, que a gente já falou, e tem uma figura que é a cara do processo trabalhista, o preposto. Vamos dar um zoom aqui na figura do preposto porque ela é bem importante. Essa pessoa não precisa ser advogada, não. Mas, na audiência, ela é a boca e os ouvidos da empresa. E aqui está o pulo do gato.
Tudo o que o preposto falar vale como se o próprio dono da empresa tivesse dito. A empresa fica vinculada àquilo. Por isso que escolher quem vai ser o preposto é uma decisão super estratégica. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final aqui no nosso bate-papo. O Jus Postulandi, sem dúvida, é uma ferramenta incrível que facilita o acesso à justiça. É um direito muito importante. Mas, vamos ser sinceros, com tanta regra, tanta súmula, tanta estratégia, será que ele sozinho é sempre o melhor caminho? Fica aí a pergunta no ar. Representar si mesmo é um direito ou é um risco? Uma boa questão para a gente pensar, não é mesmo?